A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que fala sobre a restituição da unção fresca. Sabe, filho, você será restituído em muitas áreas da sua vida nesse ano. É maravilhoso quando Deus restitui um valor financeiro, uma casa perdida, um contrato perdido, um relacionamento destruído. Todavia, Deus deseja restaurar a sua vida à unção, porque a unção é a capacidade de poder do Espírito Santo para avançar. Seja qual for o propósito ministerial ou profissional, Deus primeiro unge você. Os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus, mas ainda não estavam capacitados para a obra. Eles tiveram de ser revestidos do poder do alto. Tal revestimento de poder é a unção. Assim, conosco precisamos da unção primeiro. Muitos se ocupam apenas em fazer as coisas e não como fazer as coisas. Para Deus, somente como o que é feito por meio do Espírito, por meio da unção. Davi fora ungido, mas no Salmo 92, verso 10, ele pede uma nova unção. Há um princípio aqui. Nós precisamos de constantes novas unções capacitadoras. Não basta ser ungido, única vez. Precisamos receber novas unções. A unção tem que ser restituída. Deus jamais planejou que você tente vencer. Deus não é um Deus de tentativas. Ele é um Deus exato. Ele te unge com óleo fresco do Espírito para capacitá-lo a levantar a cada manhã na força e disposição do Espírito e obter o melhor. Davi orou: porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas em mim óleo fresco. Salmo 92, verso 10. Você não perde a unção de dentro, a presença do Espírito Santo, mas pode perder a unção capacitadora. O óleo é o símbolo da unção e ele pode se evaporar. O formalismo morto. Qual a mosca que faz do unguento, do perfume exalar o mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de astúcia. Eclesiastes capítulo 10, verso 1. O unguento representa o óleo da unção, enquanto a mosca morta simboliza o formalismo da religião. Antes de nascermos novo, estávamos mortos, frios e formais em relação com Deus. Agora, não devemos mais retornar a esse estado anterior. Nascemos do Espírito, devemos ser fervorosos no serviço ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 11. As coisas do Espírito são sensíveis. O Espírito nunca deixa, mas se entristece com a formalidade religiosa. No verdadeiro relacionamento de amor, não existe formalidade. Existe espontaneidade, paixão, fervor, intensidade, alegria, satisfação. Não podemos servir ao Senhor sem a unção fresca. Uma mosca parece insignificante, mas tem o poder de estragar o bom perfume do unguento. Somos o bom perfume de Cristo. Devemos manter as moscas afastadas de nós. Moscas representam coisas malignas. O nome do principado maligno Belzebu significa Senhor das moscas. Somos o bom perfume de Deus em Cristo Jesus. Vamos renovar a unção sobre a nossa vida, a fim de que exale esse perfume. Unção fresca para a vida profissional. Não separe o seu trabalho das coisas espirituais. Você foi ungido como um rei, um sacerdote e profeta. Você é o mesmo, onde quer que você esteja. A unção vai estar com você. A unção se refere tanto às atividades espirituais como às naturais. Deus ungiu Bezaleel para confeccionar as peças e materiais do tabernáculo.
Você pode ser um profissional ungido ou não. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezaleel, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência e conhecimento de todo artifício. Êxodo capítulo 35, verso 30. Existe muita unção, mas o Espírito é um só. E o Espírito Santo que nos unge para ocuparmos o cargo para o qual Ele nos vocacionou. Você possui uma unção interior que lhe ensina todas as coisas, e Deus lhe dá uma unção superior para o êxito no trabalho. Algumas características da unção. A unção é especial. Uma porção de óleo da unção era composta de o azeite de olivas de 3,5 litros, mirra líquida 6 quilos, cinamomo 3 quilos, cana aromática 6 quilos, cássia 6 quilos. Eram especiarias caras, difíceis de se encontrar. Algumas existiam nos montes bem altos. Isso aponta para o valor da unção. Ela não é barata, não é obtida de maneira simples. Não basta ler uma frase impactante para você obter uma unção. Você terá que se aprofundar na palavra. Tem que ser cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Em Colossenses capítulo 3, verso 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Deus esvazia você de você mesmo e enche de Deus. Em que grau a palavra deve habitar em nós? Um pouco? Médio? A Bíblia diz ricamente, abundantemente. Imagine uma esponja que é colocada na água para absorvê-la. Nós devemos absorver a palavra da mesma maneira. Ao sermos tocados por qualquer situação na vida, a palavra deve fluir de nós, assim como a água flui de uma esponja encharcada. Absorva ao máximo a palavra de Deus. O texto continua dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em toda a sabedoria. Você precisa de sabedoria a fim de não fazer mau uso da palavra. Em Romanos capítulo 12, verso 3, a Bíblia diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Isto quer dizer que não devemos ir além e nem ficar aquém da palavra que habita em nós. Se você ficar cheio da palavra, não importa o que atinja a sua vida, se testes, provações, ou louvor e honra, nada da palavra sairá de você. Colossenses capítulo 3, verso 16, é um texto maravilhoso. Ele ainda diz que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Somos cheios do Espírito Santo, falando sobrenaturalmente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. O louvor é espiritual. Quando falamos na linguagem do Espírito, estamos enchendo do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, sempre grato por tudo. Ele não vive reclamando das coisas, mas agradecendo. Graça é o favor imerecido para quem é grato. Muitos perdem o favor de Deus porque são murmuradores. É fácil ser grato quando está cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ser fervoroso de espírito. Romanos capítulo 12, verso 11 diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo a Deus. Ninguém pode ser fervoroso de espírito sem ser cheio do Espírito Santo, certo? Ser fervoroso de espírito envolve tanto o espírito humano quanto o Espírito Santo. Você tem algo a ver com fervor? Você tem que manter o fervor pelo Espírito. Se Deus quer que mantenhamos o fervor, então Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito e o tempo todo. É disso que Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 17 ao 18. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito constantemente.
Enchei-vos está no tempo presente do grego, que significa uma ação contínua. Não é apenas uma vez, mas é constante. Deus não vai encher você. Você é que tem que se encher dele. Falar sobrenaturalmente é falar pela unção do Espírito Santo. Ele está à sua disposição. Você pode receber hoje uma nova unção para um novo tempo na sua vida. Todos os elementos deveriam ser muito bem misturados. A unção envolverá toda a sua vida mental, sentimental, racional. O óleo desce da cabeça aos pés. A unção nos veste com um manto. A unção vai contagiar todas as partes do seu ser. Vai misturando, renovando seus pensamentos, ajustando as suas emoções, revigorando o seu corpo, preenchendo o seu coração de vida. O Espírito se eleva e envolve a sua alma por completo. Tudo isso que o óleo tocava se separava para Deus. Quem recebe a unção não é mais o mesmo. Jamais. Você foi ungido quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Desde então você é nova criatura. Posso te ver isso na vida de Davi. Em 1 Samuel 16:13 diz: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A palavra apossou no hebraico significa tornar próspero. Por isso Davi prosperava em todos os seus empreendimentos, porque ele tinha unção. Ele era um menino, não um guerreiro, quando matou Golias, o gigante. Foi a unção do Espírito que trouxe a vitória. Quando o óleo da unção tocou sua vida, você foi separado do mundo. Você é reino de Deus, justiça de Cristo, luz do mundo, sal da terra, embaixador dos céus. Você não é comum. Você é como Jesus nesse mundo. O óleo não poderia ser derramado sobre a carne e nem sobre o estrangeiro. A unção não vem sobre aqueles que confiam em suas habilidades. Jesus, no Getsêmani, clamou por 3 vezes. Em cada clamor, uma unção estava sendo liberada para nós. Getsêmani significa prensas de azeitonas. Cada momento de pressão, um novo nível de unção foi liberado para nós. O estrangeiro representa aquele que não participa da aliança de Cristo, aquele que não nasceu de novo. Não há unção do Espírito para quem não nasceu de novo. Se você deseja nascer de novo, pode ser agora mesmo. Reis, sacerdotes e profetas. No Velho Testamento, somente os reis, sacerdotes e profetas recebiam o óleo da unção. Esses 3 cargos não podiam ser ocupados sem unção do Espírito de Deus. Era a maneira do Espírito Santo agir sobrenaturalmente na vida deles. Hoje, você foi constituído rei, sacerdote, pelo sangue de Cristo, para anunciar, profetizar, pelo Espírito, o testemunho de Cristo, para pregar a salvação a todos, para dominar sobre as circunstâncias e desfazer a obra do inimigo. Você tem a palavra de Deus. Você deve utilizá-la com fé e autoridade, em nome de Jesus. Pastor, quais são os benefícios da unção? Luz, cura e libertação. Historicamente, em Israel, a primeira prensa das azeitonas era a produção de azeite extra virgem, usado para iluminar o templo judaico. O óleo da segunda prensa é usado para medicina, enquanto o óleo da terceira e última prensa é usado para fazer sabão. A luz permite que você veja o que outros não conseguem, seja o seu concorrente, amigo ou professor, mesmo aqueles que têm o conhecimento. A unção proporciona uma visão superior, porque traz consigo a iluminação espiritual. Por exemplo, muitos viam Davi como um pastor de ovelhas, mas o profeta Samuel, sob a unção do Espírito Santo, viu o rei Davi. O óleo da unção faz você ver como Deus vê. O segundo óleo da unção representava o remédio. Sabemos que Jesus é a nossa cura, sua palavra é o nosso remédio, porque pelas suas pisaduras somos sarados. 1 Pedro 2:24. A última prensa extraía o óleo que era usado para limpeza. Para nós significa libertação. O profeta Isaías descreve a unção, diz:
E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías capítulo 10, verso 27, na revista corrigida. O sangue nos limpa dos nossos pecados. A unção destrói jugos de prisão em nossa alma e corpo. O jugo é tudo aquilo que prende você. Aleluia, Pai. Eu oro por mim e por meus irmãos, para que essa unção seja derramada sobre nós, para que possamos viver um tempo de paz, de alegria, um tempo de poder, de unção, de milagres, de cura e libertação. Aonde abrirmos a boca, pessoas serão alcançadas, pessoas vão entregar sua vida para Jesus, porque a unção de Deus está sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais irmãos tenham a restituição de uma unção fresca sobre a sua vida. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix que você pode fazer uma oferta, sendo generosa, sabendo que tudo que você semear, você vai colher, não do mesmo tanto, não da mesma maneira, mas Deus vai multiplicar. Com a sua oferta, vamos enviar pessoas ao encontro com Deus, assim como também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador, faça uma oferta generosa e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Amém?